Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre compressão de gases, né? Então assim, não é que seja uma área exclusiva da pneumática, né? Mas ela é abrangente para vários sistemas que trabalham com relação de pressão, sistemas que trabalham com gases, por exemplo, a área de refrigeração também utiliza muito essa relação de compressão de gases, enfim. A gente vai estar falando hoje sobre questão de variação de volume, né? Com base na lei de Gay-Lussac, né? Então a gente tem aí uma relação com base em um gás ideal, né, que trabalha justamente com a relação de proporção, onde a gente tem justamente a relação onde o volume 1 e a temperatura 1 de um cilindro, né, com um gás comprimido, né, ele vai ser igual ao volume 2 com base o volume 2 dividido pela temperatura 2, né? Então é uma relação direta, né, entre volume e temperatura, né? Então, se eu tenho mudança de volume, eu tenho mudança de temperatura, levando em consideração lá um gás confinado, né? Então, a gente vai justamente fazer um cálculo levando em consideração essa situação. Aqui a gente tem uma representação, né, justamente de o cilindro, né, confinado, né, onde o gás está confinado, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem temperatura 1 e pressão 1. Né? E esse mesmo cilindro, né, você observa aqui que tem a expansão do gás, né, seja lá qual for o gás, a gente está aí levando em consideração um gás qualquer. Né? Então, se a gente tiver uma temperatura 2, né, ou seja, um aumento de temperatura, né, nesse caso, né, a gente vai ter também um aumento na pressão. Né? O gás, ele consequentemente vai expandir também, ou seja, ele vai aumentar o seu volume. Né? Então, é justamente com base nessa relação volume, pressão e temperatura que a gente leva em consideração a relação da lei de Gay-Lussac, né? Nesse caso aqui eu estou só trazendo a informação da fórmula com base no volume e temperatura. No próximo vídeo eu faço uma relação também com pressão, né? Então nesse caso aqui a nossa questão é justamente essa aqui, né? A gente tem aqui o volume do cilindro 1, né? Levando em consideração aí na verdade a temperatura 1. Né? Então, com base na temperatura 1, a gente tem aqui o volume do gás, né? Ou seja, 0,8 metros cúbicos, né? De um gás qualquer, e a temperatura 1 é 25 graus Celsius. Né? Então, se eu tiver o aumento de temperatura, consequentemente, o que é que vai acontecer? O volume desse gás vai aumentar, né? Ele vai expandir. Né? Então, é justamente isso que a gente vai calcular com base em uma temperatura qualquer. Nesse caso, a temperatura que a gente vai estar verificando é com 40 graus Celsius. Né? Então, nesse caso aqui, supondo essa relação de temperatura 1 aqui sendo 25 graus Celsius, né? E esse volume aqui interno sendo de 0,8 metros cúbicos, quando esse mesmo gás, né, ele tiver um aumento de temperatura para 40 graus Celsius, né, ou seja, temperatura 2, esse volume ele vai expandir. Né? E é justamente isso que a gente vai calcular agora. E aí, nesse caso, com base na fórmula, né, a gente vai ter o volume 2 é igual ao volume 1 multiplicado pela divisão da temperatura 2 pela temperatura 1. Né? Então, como a gente já tem os dados, né, a gente vai ter o volume 2 vai ser igual a 0,8 metros cúbicos multiplicado pela divisão de 40 graus Celsius por 25 graus Celsius. Né? Então, 40 dividido por 25 vai dar 1,6 e 0,8 né, multiplicado por 1,6 vai dar 1,28 metros cúbicos. Né? Então, nesse caso aqui, 1,28 metros cúbicos representa o volume que esse gás vai ocupar com a temperatura de 40 graus Celsius, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!